Ou futuros cientistas que me assistem. Então, gente, olha só. Terceiro bimestre, vamos começar os estudos de física, uma área muito interessante que tem em ciências. Então, como vocês sabem, o conteúdo de ciências ele foi reformulado e vocês vão ter conteúdos de física e de química ao longo do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, ok? Então, esse vai ser o primeiro contato com o assunto de física para vocês. Desculpa. É, Vocês vão ver que são assuntos muito interessantes, que envolvem conceitos básicos do nosso dia a dia. Então vocês vão cada vez mais compreender eventos que ocorrem no nosso dia a dia que são explicados através da física, da química, também das ciências. Né? Física, assim como a química, é uma área da ciência. Né? Quem estuda física, quem estuda química, faz ciências. Né? Então vamos lá. Para começar, a gente vai compreender o que é força, conceito de força. Tá? Vamos entender o que é força. O LDI começa assim, né? Com essa imagem de pessoas praticando uma escalada. A escalada é uma atividade que pode ser realizada tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. Existem alguns galpões assim que eles montam estruturas com cordas para a gente fazer uma escalada chamada escalada indoor. Né? Tem algumas pessoas que praticam isso, eu nunca pratiquei, mas parece ser bem interessante. Normalmente, as pessoas que praticam essa atividade precisam ter um bom preparo físico e utilizar objetos simples, como cordas, né, claro, e grampos de parede, para que sua prática seja mais segura. Ou se for ao ar livre, né, você também precisa de uma corda, você precisa desses grampos para fixar a corda nas rochas, para te dar uma sustentação. Bom, ele pergunta, né, qual a importância da corda na prática da escalada? E vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o estudo de física e força. Tem tudo a ver, gente. Como eu falei para vocês, física, assim também como química e ciências em geral, são assuntos relacionados ao nosso dia a dia. Tá? Então, numa atividade dessa, né, uma escalada, talvez vocês nunca fizeram uma escalada, mas provavelmente já brincaram de cabo de guerra, né? Ou amarrar uma corda em alguma árvore e criar um balanço. Então, isso aí tudo são conceitos de física, conceitos de força. Bom, aqui é mais simples do que vocês estão pensando. Em física, a gente tem cálculos, a gente vai aprender alguns cálculos, mas são bem simples para o ensino fundamental, não se preocupe com isso. A importância aqui da corda na prática da escalada é a segurança, né, que ela vai permitir ali a quem está realizando essa prática, né, essa atividade física. Quais os objetos que são utilizados para dar sustentação para a pessoa que está escalando? Você conhece outros objetos que poderiam ser utilizados? Bom, daí tem os grampos, tem as polias. Já ouviram falar de polias? Bom, se não ouviram falar, vocês vão ouvir falar nessa aula ou nas próximas aulas sobre esse conteúdo, tá? De física e de forças. A gente vai falar também sobre as máquinas simples, que foram as primeiras máquinas desenvolvidas pelo homem, né? Pelos seres humanos. Isso tudo para nos auxiliar. Porque as máquinas tecnológicas que nós temos hoje, elas surgiram aí muito recentemente na história da humanidade. Né? Computadores, assim, dos anos 70, 80, veículos automotores, aviões, navios, são todas máquinas que já são super complexas, que envolvem a utilização de computadores, equipamentos mais avançados, né? E a gente, antes de discutir sobre isso, a gente vai discutir sobre as máquinas simples. Vamos entender o que é uma máquina simples. Por exemplo, os de corda para arrastar ou para suspender um objeto, né, para levantar um objeto, para você puxar um objeto, é uma ferramenta simples, é uma máquina simples, né? E aí as pessoas foram desenvolvendo outras
outras partes para auxiliar no funcionamento dessas máquinas simples, por exemplo, as polias, que elas diminuem o peso, né, do objeto que está sendo puxado. Vocês vão entender isso. Então, os objetivos desse conteúdo aí do primeiro capítulo do terceiro bimestre. Compreender o significado da grandeza força. Então, ó, vocês vão ver que a gente tem vários tipos de força que a gente pode explorar. Força de atrito, força gravitacional, força de arraste, força aplicada, força de arraste aqui, né, do paraquedas. Força elástica, que envolve uma mola, né? Força magnética, que é um ímã. Força de tração ou tensão, força de tração ou força de tensão. Força de empuxo, tá? O que mais que a gente vai aprender, ó? Vamos interpretar as leis de Newton. Isaac Newton, um dos maiores cientistas que já existiu na humanidade. É um cara muito inteligente que criou várias das leis físicas que nós conhecemos. Ele auxiliou muito o desenvolvimento de ciências em geral, né? Então, existem 3 leis principais. A primeira lei dele é chamada de lei da inércia. A segunda lei dele é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei dele é a lei da ação e reação. Para toda ação existe uma reação. Vocês vão entender isso. Também, relacionar situações do cotidiano com as leis de Newton, como eu falei para vocês. Física é muito em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, né? Então a gente pode, em tudo que a gente faz, as leis de Newton se aplicam no nosso dia a dia. Ele consegue explicar isso fisicamente. Identificar diferentes tipos de máquinas simples, como eu falei para vocês, né? Máquinas simples, por exemplo, a corda amarrada a algum objeto é uma máquina simples. Tá? A gente vai ver outros tipos de máquinas simples. Compreender as vantagens do uso das máquinas simples. Tá? Então é a mesma coisa que tipo o Homem das Cavernas, por exemplo, quando ele começou a utilizar pedras para quebrar alimentos, por exemplo, amassar alimentos. E aí ele foi vendo que se você começa a bater assim, chegou até uma hora que eles estavam batendo uma pedra assim para quebrar um coco, por exemplo, e essa pedra lascou, né? E ele viu que ficou uma parte da pedra afiada, né? Aí vocês conhecem bem essa história, como vocês estudam na disciplina da história, né? Que é o momento da pedra lascada, que aí os hominídeos que viviam naquela época desenvolveram ferramentas, máquinas simples, capazes de cortar. Aí eles começaram a observar que, tipo, opa, dá para eu ter uma pedra aqui lascada, né? Ela vai ter uma parte afiada que eu posso cortar ali. E aí o desenvolvimento da caça, enfim, tudo isso. Bom, vamos começar. Conceito de força. Né? É comum comentarmos que uma pessoa é mais forte do que outra, ou que para conseguirmos empurrar um objeto de grande massa, né? Observem que ele está falando massa. Vocês interpretem isso como um peso, mas no 8º ano vocês vão entender a diferença entre peso e massa. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, para conseguirmos empurrar um objeto de grande massa, devemos ter uma força, devemos ter muita força, né? Para empurrar um carro aqui, uma pessoa empurrando o carro sozinha, ela tem que ter muita força. Essa pessoa aqui, mais forte do que essa aqui, mais fraca, né? Observem bem o que eu estou falando. Ela consegue empurrar mais essa aqui ou não? Bom, são conceitos em física que estão equivocados, que estão errados. Eu não posso falar que essa pessoa aqui é mais forte do que essa aqui. Olha só, para os estudos de ciência, os argumentos citados estão incorretos, pois força não é algo que possamos ter, tá? E sim uma interação entre os 2 ou mais corpos. A força é sempre uma relação entre 2 corpos. Então, por exemplo, ao empurrar uma caixa, um objeto grande aqui, existem vários tipos de forças que são aplicadas aqui. Força de atrito, força de arraste, força da gravidade.
a força da reação, vocês vão entender tudo isso aqui. Essa pessoa aqui, é óbvio, no dia a dia a gente fala assim, essa pessoa é mais forte do que essa aqui, porque essa pessoa tem uma massa muscular maior do que essa aqui, tem mais músculos, tá? Da mesma forma, quando a gente vai à farmácia, por exemplo, e tem uma balança, então você sobe em cima da balança e fala, o meu peso é 80 quilos, o meu peso, por exemplo. É errado eu falar isso. O certo é eu falar, a minha massa é 80 quilos. Tá? Vocês vão entender um pouco melhor isso. O peso também tem uma relação com a força que a gravidade faz. Então, é uma conta bem simples. O meu peso é 800 newtons. Tá? Aí a gente também vai trabalhar essa questão de unidades. Né? Por que eu falo assim? Ó, nessa garrafa aqui cabe 1000 ml ou 1 litro de água. Né? Por que eu não falo que aqui cabe 1 quilo de água? Então a gente vai aprender também sobre a diferença dessas unidades. Quilo, massa, newton, velocidade, tempo, enfim, isso são as grandezas físicas que é a próxima aula. Atividades, olha só, como subir uma parede, chutar uma bola, correr, empurrar um móvel ou comprimir uma mola, né, ó, por exemplo, envolve a ação de uma força. A força ela pode ser percebida quando há alteração do estado de movimento ou repouso de um dos corpos. Então, alteração de estado de movimento, né? Se, por exemplo, aumentou a velocidade ou diminuiu a velocidade do movimento, ou se o corpo está em repouso, ele está parado, né? E agora ele entra em movimento, então houve aplicação de uma força. Né? Eu já vou trazer alguns outros exemplos para vocês sobre isso. A gente pode perceber a força também no equilíbrio, na ação de outras forças. Por exemplo, ginastas. Olha só. Aqui, nesses movimentos, estão sendo realizadas várias forças aqui. A principal força que tem aqui, na verdade, é a força gravitacional, né? A força de atração da Terra, dos corpos que têm maior massa, né? Que traz tudo para o chão. Por isso que quando a gente solta um objeto, ele cai ao chão. E isso é explicado pela força da gravidade, em que foi Newton, Isaac Newton, que explicou isso. Ou a partir da deformação de um dos corpos. Né? Ó, você está... Aqui tem uma mola, né? Nesse GIF aqui, ó. E essa mola está sofrendo uma compressão, está apertando essa mola. Então, ela está sofrendo uma deformação. Tá? Você está modificando ali esse objeto, no caso a mola. Olha esse aqui, ó. Um jogador de futebol, ao chutar uma bola, por exemplo, altera sua velocidade pela ação de uma força. Então, ó, a bola aqui ó, na marca do pênalti, ela está parada. Né? Então, quando o jogador de futebol chuta a bola está em estado de repouso, ela está parada. Ao chutar a bola, né, você aplica uma força sobre ela e ela aumenta a velocidade, né? Isso em consequência da aplicação de uma força. Okay? Isto é, durante o contato com o pé do jogador, a bola sai do estado de repouso para o estado de movimento. Nesse caso, temos a aplicação de uma força sendo associada à variação do estado do movimento de um corpo. Okay? E ela vai continuar, né? Você sabe que se você chutar uma bola, depende a intensidade da força que você aplica, ela vai mais longe ou não. Né? Ela vai parar. E por que ela para? Porque existem outras forças sendo aplicadas sobre aquela bola. Força de atrito, força de gravidade, força da reação. Tá? Então são várias forças envolvidas ali. Se um astronauta, por exemplo, chuta uma bola no espaço, lá na Estação Espacial Internacional, que está em órbita terrestre, por não ter atmosfera lá, não vai ter atrito. Por estar no espaço e as forças gravitacionais serem ínfimas, não vai ter força da gravidade. Também a força da reação vai existir, mas ela vai ser quase nula.
Então, ao chutar uma bola no espaço, né, no vácuo, onde não tem ar atmosférico, essa bola ela vai ter um movimento infinito. Ela só vai parar se ela encontrar algum outro objeto ou se ela passar por algum astro celeste que tem uma força gravitacional muito grande e atraia aquela bola para perto de si, alterando seu movimento e alterando sua velocidade. Bom, em algumas situações, as forças elas são aplicadas para evitar o movimento dos corpos. Ó. Por exemplo, nessa imagem aqui, uma ladeira, né, o carro estacionado em uma ladeira com o freio de mão acionado para travar, né, esse carro aqui. Por quê? Porque senão a força da gravidade iria puxar o carro para baixo. Né? Você está numa ladeira. Né? Então, além de a força da gravidade estar puxando o carro para cá, ó, nesse sentido, sempre para baixo, sempre em direção ao centro da Terra, existe a força da gravidade que também estaria puxando aqui, ó, por estar numa ladeira. Né? Então o carro seria deslocado para cá. Então você tem que travar, você tem que acionar uma força. O freio de mão é uma força, você está aplicando uma força para você travar esse movimento aqui. Aqui, ó, um carro estacionado em uma ladeira acentuada, por exemplo, tem a tendência de descer pela ação da força da gravidade. E para impedir esse movimento, o freio de mão aciona um mecanismo que trava as rodas, realizando uma força no sentido contrário que mantém o veículo em repouso. Okay? Outra consequência da aplicação de forças sobre um corpo é a alteração de seu formato, a deformação. O exemplo da mola que eu mostrei para vocês, ou este exemplo aqui, ó, deformação em automóvel provocada por uma colisão. Então você tem dois objetos que se eles se chocarem, né, depende do tipo, por exemplo, se for metal quando você amassa, ele não volta ao seu estado natural, ao seu estado normal. Ele vai ficar amassado. Você vai ter que levar para uma oficina para realizar um conserto. Né? Mas se for uma bola, por exemplo, né, uma bola de futebol, ela é bem redonda, igual aquele gif que eu mostrei ali, quando o cara chuta a bola para bater o pênalti, por exemplo. A bola, no momento do toque do pé do jogador com a bola, ela sofre uma deformação, ela fica amassada ali. Só que por ela ser um material elástico, ela volta ao seu estado normal depois. Então, na colisão de um automóvel, além da redução da velocidade, é comum observarmos sua deformação. O mesmo pode ser verificado em molas, elásticos e objetos maleáveis, como eu acabei de falar. E outra coisa que muda aqui, ó, muda, né, tem uma redução, uma diminuição da sua velocidade. Então, existem dois carros que estão vindo em sentidos opostos numa determinada velocidade. Quando há o choque, eles param. Né? E aí acontece uma deformação também. Então, a classificação das forças. As forças elas podem ser classificadas conforme sua atuação ou quanto à sua natureza. De onde vem essa força? Tá? Em alguns casos, a força age pelo contato, em outros, ela age à distância. Força de contato é aquela em que um corpo exerce contato direto sobre o outro. As forças de tração, as forças normais, as forças de atrito, forças elásticas são exemplos disso. Ó. Para colocar o patinete em movimento é necessário exercer uma força de contato com o chão. Né? Então, se você não aplicar uma força empurrando esse patinete para frente ou para trás, esse patinete não vai sair dali. É o seu estado de repouso. Né? A não ser que você esteja numa ladeira. Aí você vai descer. Só que você, para subir, você não vai conseguir subir. Por quê? Porque a força da gravidade puxa tudo para baixo. Força de campo, ó, que daí seria as forças que agem à distância, né? E um ímã aqui, ó, por exemplo, né? A força que um corpo exerce sobre outro corpo, né, a uma certa distância. São as forças gravitacionais, força da gravidade. Se eu pegar essa caneta aqui e soltar, ó, ela cai. É a força da gravidade atuando sobre ela. Né? As forças elétricas e magnéticas, por exemplo, o ímã. Né? Então, existe uma força eletromagnética que a gente fala no ímã. Aqui no 8º ano vocês vão aprender também sobre eletromagnetismo. Tá? Ó, o ímã tem a capacidade de atrair objetos de ferro mesmo sem tocá-los, né, à distância. Então, ó,
ou quanto à natureza da força. Algumas forças elas recebem nomes especiais, observe alguns exemplos, né? Força-peso atua em função da ação da gravidade. Então esse GIF aqui está um pouco lento, ó, mas observem que cai uma maçã. Esse GIF aqui ele é bem curioso, porque é uma lenda também, né, que conta a história de como Isaac Newton desenvolveu essas leis, as 3 leis dele, né? Tem uma lei da gravidade aqui. Conta-se essa história, essa lenda, de que ele estava embaixo de uma árvore de maçã, fazendo seus estudos, e aí uma maçã caiu, né, do pé da árvore e vai para onde? Vai para o chão, né, não vai para o espaço. E aí Isaac Newton, na hora, ele sacou, opa, por que esse negócio vem para o chão e por que ele não vai para cima? Aí ele começou a desenvolver os seus estudos em relação à força da gravidade, né? A gravidade é uma força de atração que um corpo massivo, como a Terra, ou seja, que tem uma massa muito grande, como o planeta Terra, exerce sobre os corpos que estão ao seu redor. Por isso que nós aqui no planeta Terra, se a gente joga alguma coisa para cima, ele vai voltar e vai cair. É a força da gravidade da Terra que atrai esses corpos. Como que os planetas têm as suas órbitas? Por quê? Porque o Sol ele tem uma massa gigantesca, ele é muito grande. O tamanho do Sol equivale a 10 mil vezes o tamanho da Terra. Estou chutando, mas é algo maior ainda, tá? Então, o nosso Sol, a nossa estrela aqui, ele é muito grande. Então, a força gravitacional que ele tem em relação aos outros planetas, né, aos planetas que estão ao seu redor, é muito grande. Por isso que nós, a Terra e os outros planetas, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, tem a sua órbita ao redor do Sol, porque o Sol tem essa força gravitacional extremamente grande, porque o Sol é extremamente grande. Bom, força normal. Atua sempre que ocorre o contato entre objetos sólidos, né? No mínimo entre 2 objetos sólidos. Aí aqui a gente pode ter a força de empuxo, a força de tração, a força da gravidade, a força-peso, várias forças. Força de atrito, ó, atua no sentido contrário ao deslizamento entre duas superfícies, né? Por exemplo, né, uma pessoa puxando a outra aqui, ó, né? Então há uma força de atrito, né? O atrito com o chão, tá? Força de tração atua em cabos, fios ou cordas. Aqui é uma força de tração, tá? Está tracionando, puxando a corda. Bom, então vamos parar por aí. A próxima aula é sobre grandezas físicas, tá? Vai lá, assista, não perca. Vamos por sequência. Até a próxima.